Boa noite, meus irmãos. Foi-me feita essa proposta de de compartilhar com os irmãos a porção da palavra do Senhor essa noite. E estou aqui para que o Senhor nos use segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle, né? E assim que me foi dito, né, que eu seria o preletor dessa noite, eu já comecei a conversar com Deus, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, mas que essa palavra falasse primeiramente comigo, e para que eu pudesse transmiti-la com ousadia, para que eu pudesse transmiti-la de maneira clara, para que nós possamos entender que há um Deus que vive, que reina, e que independente das circunstâncias terrenas, o nosso Deus continua sendo Deus. E nós precisamos saber disso, precisamos saber que não é porque muitas vezes aquilo que nós almejamos não acontece, que o nosso Deus falhou. Não é porque o que eu gostaria de ouvir veio totalmente contrário, né? A palavra que eu esperava veio totalmente contrária. O nosso Deus continua sendo Deus. E a palavra de Deus é bem clara em dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo já palestrou comigo e quer palestrar com você também, né? Lá no livro de Efésios, não é o texto ainda em que eu hei de explanar, mas em Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo, ele diz, né, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, por isto, vigiando com toda perseverança, e rogo-vos por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. Que você possa estar orando nessa hora, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, que não seja palavras do irmão Jonas, mas que seja verdadeiramente a palavra do Senhor, falando comigo e com você. O texto ao qual Deus colocou em meu coração encontra-se em 2 Samuel, no capítulo 12, versículos de 15 a 20. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 20, onde a palavra do Senhor assim nos diz. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 20. E Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi orou ao Senhor pela criança, e Davi jejuou, e ele ia e passava a noite prostrado sobre a terra. E os anciãos de sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra. Porém, ele não quis, nem comeu com eles. E no 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi temiam dizer-lhe que a criança tinha morrido, porque eles diziam: eis que enquanto a criança vivia, lhe falávamos, mas ele não nos escutava, não escutava a nossa voz. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele fará algo de mal. Quando Davi viu que seus servos murmuravam entre si, ele compreendeu que a criança tinha morrido. E disse Davi a seus servos: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa e pediu que lhe dessem pão, e ele comeu. É uma passagem que tocou profundo ao meu coração, principalmente esse versículo 20, que é o versículo-chave de nossa mensagem. Então Davi se levantou da terra, após a criança haver morrido. Davi se levantou da terra, Davi se lavou, se ungiu, mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou, após a criança haver morrido. Davi estava prostrado, estava pensando, né, pedindo a Deus, seguindo todo o ritual, digamos assim, que poderia ser seguido, prostrado por terra, jejuando, sem comer, né, pedindo ao Senhor que curasse o seu filho que estava enfermo, fazendo tudo o que o ritual mandava que fizesse, né? E aqueles homens que estavam ali próximo a Davi, pensando como entregar a notícia que vai contra a esperança criada pelo outro. Como entregar uma notícia que vai contra a esperança criada pelo outro. Criamos tantas esperanças e vivemos uma época do evangelho coach, né, onde as pessoas falam o que o povo gosta de ouvir. Quantas igrejas lotadas, ouvindo situações que não vêm da parte de Deus. E muitos ainda dizem: ah, mas como não vem da parte de Deus, se a Bíblia está sendo usada? A Bíblia está sendo usada. Não, o mensageiro muitas vezes não está sendo usado
pela palavra de Deus, mas a Bíblia está sendo usada. Precisamos entender que o inimigo foi a Deus usando a palavra. O inimigo foi a Deus usando a palavra. E quantos usando a palavra, mas não sendo usados pelo Deus da palavra, não sendo usados pelo Deus vivo, né? E aqueles homens ficaram ali a pensar como entregar a Davi agora essa notícia. Há dores que às vezes nos atravessam a alma com tanta força que não deixam sobrar perguntas, só sobra o silêncio. Ficamos tristes, ficamos sem saber o que fazer, ficamos sem chão. Davi estava prostrado, Davi estava fazendo tudo o que poderia ser feito, né, pedindo a Deus que curasse o seu filho, jejuando, clamando ao Senhor, né, com a boca no pó, prostrado por terra, pedindo a Deus que curasse o seu filho. A oração e o jejum terminaram, o céu permaneceu em silêncio. O que Davi esperava, a resposta que Davi queria, não veio. E quantas vezes a resposta que eu espero não vem? A resposta que você deseja não vem. Mas ainda assim, o nosso Deus continua sendo Deus. Deus não tem obrigação de atender aos meus desejos, de atentar para aquilo que eu quero, para aquilo que você quer. Nós sim precisamos dele, mas ele não precisa de nós. E mesmo sem precisar de nós, ele nos faz um convite. Levanta e vem. Levanta e vem. Davi estava sem forças naquele momento. Não havia mais o que pudesse ser feito. A oração e o jejum terminaram. O céu permaneceu em silêncio. O que Deus decidiu fazer não foi o que Davi esperava. O que Deus decidiu fazer não foi o que o homem esperava. Mesmo Davi jejuando, mesmo Davi orando, mesmo fazendo tudo aquilo que a liturgia mandava que fosse feita, o que Deus decidiu fazer foi totalmente o contrário do que Davi esperava. Não houve a resposta que Davi esperava, mas houve movimento. Deus não permaneceu parado. Deus não permaneceu parado. Já foi cantado aqui, já foi dito aqui, que Deus responde às nossas orações. Deus não deixa de responder. Mas muitas vezes a resposta dele é não. Outras vezes a resposta dele é espere. E existem momentos em que a resposta dele também é sim. Quantos sim de Deus nós já recebemos? Mas quantos nãos também nós já recebemos? E quantos espere nós recebemos? E precisamos atentar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus nos diz, né, e há muitos que se baseiam por isso, que a letra mata, e é verdade, a letra mata mesmo. Se nós dermos ouvidos apenas à letra. Porém, o versículo não para por aí. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Espírito que falou no coração de Davi, falou ao meu coração e quer falar ao seu coração também. Eu não sei o que você deseja. Eu não sei o que você espera. Eu não sei os sonhos que você tem. Mas tenha certeza de uma coisa. Deus conhece todos eles. Deus sabe o que se passa na sua mente, o que se passa no seu coração, os seus desejos, os seus anseios. E para muitos deles, Deus está pronto a dizer sim. Mas para muitos deles, Deus também vai dizer não. E o não de Deus, muitas vezes, é a melhor resposta que nós precisamos. Imagine se tudo aquilo que nós queremos, que nós almejamos, nós alcançássemos. Se não houvesse um não em nossa vida. Quantos pais hoje se arrependem de não terem dito não para seus filhos quando seus filhos eram pequenos? Quantos nãos muitos pais deixaram de dizer e hoje se arrependem? Mas o nosso Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E por causa disso, ele diz para mim muitas vezes não. Porque ele sabe que se disser sim, não será bom para a minha vida. Embora o não pareça doloroso, Deus sabe que o não é a melhor resposta que pode me dar naquele momento. A Bíblia nos declara que Davi estava triste, Davi estava ali cabisbaixo, sem saber mais, sem ter mais o que fazer. Há dias em que Deus não explica, há momentos em que Deus não explica, Deus apenas convida. E qual o convite que Deus faz? Levanta e continua. Embora existem momentos que dá vontade de parar. Somos seres humanos. Existem momentos em que está tudo dando errado, eu estou fazendo tudo certo, mas está tudo dando errado. Por que razão eu vou continuar? Mas a Bíblia nos declara que após a criança morrer, Davi percebeu, aqueles homens não tiveram coragem de chegar para Davi e dizer, olha Davi, seu filho morreu. Aqueles homens não tiveram coragem, mas Davi levantou os olhos. Davi percebeu o movimento à sua volta. Davi entendeu que a criança havia morrido. Muitas vezes, falta a mim e a você
levantar os nossos olhos e enxergar o movimento à nossa volta. Quantas vezes preferimos ficar prostrados, com a cara no chão, com a boca no pó, sem enxergar o que Deus está fazendo à nossa volta? Davi levantou os seus olhos, Davi enxergou, e sem que os homens o dissessem, Davi virou para aqueles homens e disse: a criança morreu? Davi percebeu, e aqueles homens responderam: sim, morreu. E Deus disse para Davi, levanta, caminha. A Bíblia nos diz que então Davi se levantou da terra. Davi se levantou, Davi não ficou mais prostrado. Davi percebeu que Deus é tudo. Davi percebeu que Deus é dono de todas as coisas. Davi percebeu que Deus é soberano e que Deus faz o que Ele quer. Muitas vezes o que Ele quer é totalmente contrário à minha vontade. É totalmente contrário à sua vontade. Davi certamente queria que o seu filho fosse restaurado daquela doença, mas percebeu que o seu filho morreu. E após perceber que o seu filho morreu, Davi se levantou da terra. O tempo do pranto acabou. O tempo do choro terminou. A resposta chegou. Não foi a resposta que Davi esperava, mas a resposta de Deus chegou. Não foi a resposta que o homem queria, mas a resposta de Deus chegou. Alguns pontos são muito relevantes nesse versículo. Aceitar a soberania de Deus. Davi aceitou a resposta de Deus em sua vida. Quando Deus disse não, Davi se levantou. Davi percebeu que o que Deus tinha a fazer, Deus já havia feito, e Deus é soberano. Não se questiona Deus. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser aceito. E quantos questionando: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Muitos inclusive chegam a dizer: Senhor, eu não aceito isto, mas não conseguem entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como entender que é boa, perfeita e agradável ao perder um filho? Como entender que é boa, perfeita e agradável quando a enfermidade chega? Como entender que é boa, perfeita e agradável quando as portas se fecham? Como entender que é boa, perfeita e agradável quando tudo diz que não? A Bíblia tem um conselho para mim e para você: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E quantas vezes focamos tanto nas coisas da terra que Deus já disse não e nós não conseguimos fazer como Davi, levantar os olhos e enxergar que Deus já agiu a nosso favor, enxergar que Deus já deu a resposta, mesmo que não seja a resposta que nós esperávamos, mas a resposta já veio. Não é mais momento de estar prostrado, é momento de acatar o convite de Deus: levanta e continua. Levanta e continua. Aceitar a soberania de Deus, isso marca o momento em que Davi aceita a vontade de Deus. Ele entende que o seu tempo de súplica acabou e a decisão divina foi selada. O que Deus tinha a fazer, Deus fez. Embora Davi tenha feito tudo o que o ritual mandava, tudo o que a liturgia mandava, Davi orou, Davi jejuou, Davi se lançou por terra, Davi fez tudo o que o ritual mandava que se fizesse, mas a resposta de Deus, a vontade de Deus foi soberana. Não foi o que Davi queria, mas foi o que Deus havia dito que haveria de fazer. E o que Deus havia dito que haveria de fazer, Deus fez, independente da vontade do homem. E Davi aceitou a vontade de Deus e percebeu que o seu tempo de súplica acabou e que a vontade divina foi selada. Após isso, diz a palavra que Davi se levantou. Ou seja, Davi superou aquele momento de dor. Davi se levantou. Davi não permanece prostrado na terra. Chão é lugar de pranto, mas não é lugar de permanência. Quando estamos a pedir algo a Deus, muitas vezes nos ajoelhamos, muitas vezes nos prostramos com a boca no pó, vamos para o chão mesmo, para pedir ao Senhor que faça o que muitas vezes nós queremos. Mas quantas vezes o Senhor responde totalmente o contrário? E por causa da resposta de Deus ser o contrário, vamos ficar por terra? Quando Deus diz sim, quantos se levantam? Obrigado, Senhor, o Senhor respondeu o que eu queria. Mas e quando Deus diz não? E quando se perde um filho? E quando a enfermidade chega? Quando o desemprego bate a porta? Quando as necessidades aparecem? Quando tudo dá errado aparentemente a nossos olhos? A vontade de Deus é soberana. Davi percebeu que chão não é lugar de permanência. A fé o empurrou para a frente, o empurrou para o futuro. Davi se ergueu, Davi se levantou, não ficou mais prostrado. É necessário se levantar, sacudir a poeira e retornar à vida, mesmo após algo devastador acontecer.
Mesmo quando a enfermidade bate, adore ao Senhor. Mesmo quando se perde um ente querido, adore ao Senhor. Mesmo quando está tudo dando errado, os seus sonhos não estão sendo realizados, adore ao Senhor. O Senhor é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Permanecer prostrado após aquilo que Deus já fez pode te impedir de contemplar a Deus. Pode te impedir de contemplar aquilo que Deus está fazendo a seu favor. Davi levantou os seus olhos. Davi olhou. Davi percebeu que apesar de haver perdido o seu filho, Deus é soberano. Deus é soberano. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Permanecer prostrado após aquilo que Deus já fez pode te impedir de contemplar a Deus. Muitas vezes Deus não vai responder o que você deseja, mas Deus vai fazer de você a resposta que o cenário precisa. Às vezes é necessário que um cristão passe por situações adversas para que o mundo contemple o agir de Deus. E nós somos ferramentas, e Deus nos usa da maneira que Ele quer. E muitas vezes a maneira que Ele quer vai nos levar a sofrimento extremo, vai nos levar a situações que muitos no mundo dirão: se fosse eu, não resistiria. Mas nós resistimos porque a mão de Deus está sobre nós. Se fosse apenas o homem, sem Deus em sua vida, nós também não resistiríamos, mas conseguimos resistir para mostrar para o mundo que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus é maior, independente das situações adversas pelas quais nós passamos. Talvez alguém esteja pensando: mas mensagem de derrota não. Não é mensagem de derrota, mas mensagem de esperança, mensagem de nos fazer entender que tudo nessa terra é passageiro. As suas maiores conquistas não é para te fazer se sentir o Superman, te fazer sentir a supermulher, não. As suas maiores conquistas terrenas são passageiras, mas as maiores frustrações que você passar também não é para te fazer sentir um ninguém. As maiores frustrações terrenas também são passageiras. O céu é real e está preparado para aquele que permanecer fiel até o fim. Independente das quedas que tivermos na face dessa terra, enquanto estamos vivos, Deus está nos dando oportunidade de nos reerguermos, de voltar ao caminho. Davi estava prostrado, Davi estava aguardando uma resposta, mas quando a resposta veio totalmente contrária à que ele esperava, ele levantou os seus olhos. Ele contemplou que Deus é soberano e que a soberania de Deus prevalece. Cuidado pessoal é renovação. Muitas vezes nós precisamos apenas acatar ao que Deus quer. É necessário cuidar de nós mesmos, física e espiritualmente, para seguir em frente. Deixa Deus limpar a dor que ficou. Deixa que Deus limpe a dor. Apesar do passado, o presente pode ser limpo e o futuro pode ser restaurado. Apesar do passado, o presente pode ser limpo e o futuro pode ser restaurado. Aquelas aflições que você passou, você passou. Ou que você está passando. Vai chegar o dia em que essa aflição terminará. Davi ergueu os seus olhos. Davi percebeu que a enfermidade de seu filho já não existia mais. Seu filho havia morrido. Para muitos, uma dor ainda maior, uma dor muito triste. Talvez alguém até pense: falar é fácil, você não viveu isso. Nem falar para aquele que vive na presença de Deus nessa terra é fácil. Porque cada um carrega a sua cruz. Cada qual sabe o peso da cruz que carrega, mas Deus sabe o peso da cruz de todos nós. E a Bíblia diz que Deus não nos dá prova além da que possamos suportar. Se você está passando, meu irmão, você está passando. Glorifique a Deus em meio ao que você está passando. As coisas estão fluindo bem? Glorifique a Deus. As coisas estão fluindo mal? Glorifique a Deus, porque Deus é soberano. E muitas vezes você está sendo usado como ferramenta, como canal, para que as pessoas, olhando para a sua vida, contemplem a Deus. Imagine, em épocas de eleições, quantos brigando, querendo representar homens na face dessa terra, né? Brigando pelos seus candidatos. E nós sendo convidados por Deus, levanta e continua. Continua sendo meu representante nessa terra. Independente das coisas que você esteja passando, continua sendo meu representante. Convite que Deus faz para mim e para você. Imagine a honra, ser convidado pelo próprio Deus. Continue sendo o meu representante. Às vezes eu choro, mas não é de tristeza, é de felicidade, por saber que as adversidades são grandes.
mas fazem parte da caminhada cristã. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus venceu. Jesus venceu. E nós também somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos ama, por aquele que entregou o seu único filho por amor a mim e a você. Deus não apenas perdoa, Deus purifica. Davi se ungiu, a unção permaneceu. Embora Davi tenha pecado, tenha falhado, a unção estava presente. Houve momentos em que parecia o fim, mas quando Davi se ergueu, lá o versículo 20 que nós lemos, Davi se levantou da terra, Davi se lavou, retirou a sujeira que representa o pecado. Primeiramente Davi se levantou, depois Davi se lavou, retirou de si a sujeira e se ungiu. Apesar de haver caído, Deus não retirou a unção. Só bastava a Davi se levantar. Quantas vezes ouvimos de muitos: você não pode, você não pode, você não pode, porque você fez isso de errado. E hoje você está aí falando, a pessoa que diz que você não pode porque você fez, se você ouvir a letra mata, mas se você der ouvidos ao Espírito, o Espírito vivifica. E a quem você tem dado ouvidos? Quantos parados, porque alguém disse que você não pode, mas Deus diz para você hoje: levanta e continua. O que você fez, ficou no passado. Quem diz para você que você não pode porque você fez, está dando um bom testemunho da sua vida, porque está dizendo que você fez. Hoje você é nova criatura. Basta a você levantar e continuar, erguer os seus olhos e ver que a mão de Deus ainda está estendida sobre você, que Deus ainda está te fazendo esse convite: levanta e continua. Quantas vezes buscamos fazer tudo aquilo que acreditamos que precisa ser feito, e o resultado que nós esperamos não acontece. Buscamos fazer tudo o que esperamos ser feito, mas o resultado não aparece, não acontece. Cansaço não é apenas falta de força, é às vezes excesso de frustração acumulada. Quantos frustrados, porque aguardavam que a resposta fosse sim, e a resposta foi não. Quantos frustrados, porque aguardavam que a resposta fosse imediata e a resposta foi espere. Mas a presença de Cristo muda o peso do esforço. A presença de Cristo muda o peso do esforço. Permita Cristo ser presente em sua vida. Jesus disse: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. A presença de Cristo muda o peso do esforço. Onde a capacidade humana termina, começa a direção de Deus. Davi fez tudo o que poderia ser feito por ele, mas a capacidade dele terminou. Nem toda experiência profunda com Deus produz aplausos. Algumas experiências produzem limites. Há dores que não são ataques, são proteção. Às vezes Deus não muda a circunstância, muda a sustentação dentro da circunstância. Paulo orou ao Senhor que tirasse o espinho na carne, mas Deus disse para Paulo o quê? A minha graça te basta. Eu e você somos dependentes da graça do Senhor. Graça constrói dependência, e dependência não é derrota espiritual. Quantos acham que dependência é derrota espiritual? Mas dependência não é derrota espiritual. Dependência é maturidade. E precisamos entender que somos dependentes do Senhor. Quantos sendo dependentes de homens? Quantos sendo dependentes apenas de homens? E quando o homem falha, quantos às tontas, sem saber agora a quem seguir? Dependeram do homem, mas o homem falhou. Seguiam ao homem, mas o homem caiu. E agora o que fazer? Portanto, a graça de Deus produz em nós dependência. E dependência não é derrota, mas é maturidade. Há batalhas que não saem, porque são elas que nos fazem chegar mais perto da fonte. São elas que nos trazem para mais perto de Deus. O espinho na carne de Paulo fez com que Paulo orasse mais. Quando Penina perturbava Ana, Ana buscou mais ao Senhor. Há dores que não saem, mas elas precisam estar ali para nos manter perto da fonte. Dói, mas alinha. Graça não é ausência de luta, é presença de Deus suficiente em meio às lutas. Presença de Deus suficiente em meio às lutas. Quando não tem mais jeito para o homem, Deus se torna visível. Quando não tem mais jeito para você. Quantas vezes, quantas situações nós podemos, eu tenho certeza que todos nós aqui,
olhando para nós mesmos, quantas situações que nós vivemos e que podemos dizer, se não fosse o Senhor em nossas vidas, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a mão de Deus sobre nós, certamente nós não estaríamos mais aqui. Eu creio que todos nós aqui, jovens, adolescentes, adultos, se puxarmos um pouquinho em nossa memória, temos momentos assim, sabemos que a mão de Deus tem nos sustentado até aqui, e que se não fosse por Deus, nós não estaríamos mais aqui. Portanto, a graça de Deus continua sobre nós, a graça do Senhor continua nos trazendo até aqui, e se Deus te trouxe até aqui hoje, dê ouvidos ao Espírito. Esqueça a letra, esqueça quando muitos dizem que você não pode mais. A letra mata, mas o versículo não para por aí. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito que falava lá atrás com os profetas, que falou com Davi, que usou Natã para ir até Davi, o mesmo Espírito hoje fala comigo e com você. Mas é necessário termos sensibilidade, é necessário atentarmos para Deus. Quantas vezes em meio ao turbilhão da vida, nós olhamos para os turbilhões, olhamos para os problemas e não conseguimos enxergar que o nosso Salvador continua batendo a porta, continua pedindo a mim e a você: ei, abra o seu coração, me permita entrar, ei, levanta, continua. O chão não é lugar para permanência. Você foi ao chão, você clamou, você pediu, você lançou o seu pão sobre as águas, lance o seu pão sobre as águas mesmo, mas depois de muitos dias o acharás. Aquilo que você pediu no seu quarto em silêncio, sem que ninguém soubesse, Deus ouviu, e Ele há de te responder segundo a vontade dEle. Pode ser que Ele responda como respondeu para Davi. Davi pedia pela saúde do filho, e Ele disse para Davi: não, é necessário que seu filho morra. Pode ser que Ele responda como respondeu para Paulo. Paulo pediu para que retirasse o espinho na carne, e Ele disse para Paulo: deixa esse espinho aí, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, o poder de Deus na minha vida não se aperfeiçoa através dos estudos, não se aperfeiçoa através daquilo que eu talvez me considere bom, ou talvez que alguém me considere bom. Irmão Jonas é bom naquilo que faz. Não é nisso que o poder de Deus se aperfeiçoa, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, naquilo que nós não somos capazes, naquilo que talvez muitos digam: eu não esperava que aquele irmão, que aquela irmã fosse capaz de fazer, porque realmente nós não somos. Nós somos dependentes da graça de Deus, e a graça de Deus nos leva a fazer coisas que nós somos totalmente incapazes, mas pela graça do Senhor, eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo já falou ao meu coração e está falando ao seu também. Se você está dando ouvidos à voz do Espírito Santo, sendo atento ao Espírito, eu tenho certeza que é um marco esse dia de hoje. Estudamos durante 3 meses na escola dominical que precisamos ser referência nesse mundo, que precisamos atrair pessoas, mas atrair pessoas não para nós, não conforme a mídia hoje em dia apregoa, né? Muitos querendo likes, né? Querendo ser famosos na mídia, mas não é isso que Deus requer dos seus. Deus não precisa de famosos para que Ele use. Deus precisa de corações dispostos. E muitas vezes Deus usa alguém que ninguém conhece, mas Deus conhece. E Deus usa para falar comigo e usa para falar com você também. Não se preocupe de ter pessoas famosas a seu redor, mas seja atento ao Espírito, porque Deus fala com você. A Bíblia nos diz ainda lá em Abacuque, no capítulo 3, Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: ele, o Senhor, respondeu e disse: registra a visão e grava sobre tábuas de pedra, a fim de que todo aquele que passa correndo possa ler. E no versículo 3 diz assim: porque a visão ainda irá se cumprir em um determinado tempo, e se apressa para o fim, e não falhará. Se demorar, espera, porque certamente virá, não tardará. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Espera, porque o nosso Deus não falha em te responder, e no tempo certo a resposta chegará. Pode não ser a que você deseja, mas você entenderá que era o melhor para a sua vida. Pode não ser o que você esperava, mas certamente você há de entender que é o melhor de Deus para a sua vida. Ainda nos versículos 17 e 18 de Abacuque, no capítulo 2, a palavra de Deus nos diz, versículos 17 e 18,
que aproveita o ídolo que foi esculpido pelo seu artífice e a imagem que ensina mentiras, pois o artífice confia em sua criação quando dá forma aos mudos. Ai daquele que diz ao ídolo de madeira, acorda, e aquele que é de pedra, desperta. Pode ele ensinar? Eis que ele foi coberto de ouro e de prata, e em seu interior não há nenhum fôlego de vida. Quantos? Adorando a ídolos de ouro e de prata, mas em seu interior não há nenhum fôlego de vida. E ainda no capítulo 3, no versículo 2 de Abacuque ainda: Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e sinto temor. Aviva teus feitos, e com o passar dos anos torna conhecidos, e em tua ira lembra-te da misericórdia. Oração de Davi, ou melhor, oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. Que nós possamos pedir ao Senhor: aviva a tua obra, mas comece a avivar, Senhor, em mim.